Como é bom aprendermos sobre homens que verdadeiramente foram fiéis ao Senhor e auxiliaram e foram importantes na vida dos servos do Senhor aqui na terra. Este é o estudo de número 897 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe imensamente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Esses homens e mulheres nos ensinam a perseverarmos servindo ao Senhor no meio das aflições, principalmente quando as aflições são insuportáveis. Vamos ao nosso tema. Um personagem misterioso chamado Lucas. O nosso texto base está no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 14, que diz: Lucas, um médico amado, e Demas vos cumprimentam carinhosamente. Lucas, ele foi um gentio, ou seja, ele não era judeu, e ele escreveu o terceiro evangelho. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos e o terceiro evangelho é o evangelho de Lucas. Ele era um homem educado, era um pesquisador detalhista, ele era tido por um exímio escritor. Lucas, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, diz: tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio. Lucas diz que ele investigou tudo cuidadosamente, minuciosamente, desde o começo, e ele decidiu escrever um relato, mas um relato ordenado, e ele escreveu a história da vida de Jesus, baseado no que ele pesquisou e investigou. Ele era um gentio que falava grego, alguns deduzem que ele era grego, e Lucas, ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, como continuação até do livro do Evangelho de Lucas. Ele não foi apóstolo, porque para ser apóstolo deveria ter testemunhado o ministério de Jesus, conforme o apóstolo Pedro falou em Atos capítulo 1, o verso 21 e o verso 22. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Esse foi o critério que o apóstolo Pedro citou ao escolherem o 12º apóstolo. Judas tinha traído Jesus e depois tinha se enforcado, e Lucas, ele não foi uma testemunha ocular de Jesus. Já o apóstolo Paulo, ele tem o seu apostolado, porque ele esteve com Jesus, o Jesus ressuscitado, glória a Deus. Ele se converteu ao evangelho através das pregações de Paulo, isto segundo os estudiosos da Bíblia. E Lucas, ele foi companheiro fiel de Paulo, segundo Timóteo capítulo 4, verso 11, que diz: somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Ele, Lucas, permaneceu ao lado de Paulo mesmo nos momentos mais difíceis. Esta carta de Paulo a Timóteo foi escrita quando Paulo estava na prisão de Roma, antes dele morrer. E Lucas esteve em várias viagens missionárias com Paulo, por exemplo, em Filipos. Vamos ver em Atos capítulo 16, verso 10, que diz: e logo depois desta visão procuramos partir para Macedônia,
concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Observe ele destacando a participação dele, ele estando junto, quando ele diz: procuramos partir para a Macedônia. E na casa de Lídia, lá em Filipos, Atos capítulo 16, capítulo 14, verso 15, que diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, e depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Então observe novamente ele destacando a participação dele, a presença dele. Por exemplo, quando Lídia nos rogou, ele foi um colaborador de Paulo no ministério de Paulo. Filemão, no capítulo 1, verso 24, diz: assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Lucas, ele era um amigo muito querido. Tem outra versão do nosso texto base que nós vamos ler em Colossenses capítulo 4, verso 14, que diz: nosso querido amigo Lucas, o médico, e Demas mandaram cumprimentos. Lucas foi um amigo de todas as horas do apóstolo Paulo. Como a Bíblia nos ensina, existem amigos mais chegados que um irmão. Vamos conferir? Provérbios capítulo 18, verso 24, que diz: cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão, um amigo verdadeiro que esteve com o apóstolo Paulo, e independente das circunstâncias, ele pôde aprender e ele pôde cuidar de Paulo. Lucas, ele acompanhou Paulo na prisão em Cesareia, também em Roma. Ele participou de alguns perigos juntamente com Paulo. Exemplo, na viagem para a Itália, quando sofreram um naufrágio. Atos capítulo 27, o verso 37 diz: e éramos ao todo no navio 276 almas. Ele presenciou, porque ele dizia éramos ao todo. Ele presenciou o apóstolo Paulo também animando os marinheiros naquele navio que estava sendo açoitado pela tempestade. Atos no capítulo 27, o verso 22 ao verso 25 diz: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente um navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Olha a fé de Paulo. E muitas vezes Lucas, ele cuidou das feridas de Paulo. Olha que Paulo foi apedrejado, foi açoitado, ele sofreu um naufrágio. Vamos conferir? 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao verso 26, que nos mostra como Paulo sofreu. Vamos ler? Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Olha que interessante. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre meus
próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Paulo, ele é um exemplo tremendo de alguém que suportou muitas adversidades por amor ao nosso Senhor, e ele nos mostra o contentamento que ele tinha e que ele combateu o bom combate da fé. E Lucas conviveu com Paulo, ele conviveu com um servo de Deus dedicado que realmente amou ao Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Lucas, ele era um companheiro dedicado, ele foi recomendado pelas igrejas, e olha, por todas as igrejas. Vamos conferir 2 Coríntios capítulo 8, verso 18, e juntamente com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no evangelho. Segundo os estudiosos, esse irmão era Lucas, e ele estava indo com Tito. Ele era um homem bem conhecido em todas as igrejas, ele era reconhecido por seu caráter, porque ele era honesto, ele era íntegro, ele era sincero, ele era um homem dedicado às coisas de Deus. Lucas foi escolhido pelas igrejas para ser companheiro de viagem de Paulo, segundo Coríntios capítulo 8, verso 19, e não apenas por esse motivo, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor e para demonstrar nossa boa vontade. Lucas, ele era um homem ativo, ele era um homem dedicado às coisas do Senhor. Alguns estudiosos alegam que Lucas poderia ser irmão de Tito, mas isso não é comprovado. Lucas, ele ficou com o apóstolo Paulo em Roma, Atos capítulo 28, verso 16. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, porém sob a vigilância e guarda de um soldado. Que tremenda vida deste homem! Lucas era evangelista, o único gentio que escreveu entre os autores do Novo Testamento. Ele foi um exemplo de fidelidade, e ele era fiel independente das circunstâncias, e ele foi fiel até o fim. Eu considerei como um personagem misterioso, porque existem muitas teorias sobre ele. Vamos ver algumas. Como ele conheceu Teófilo. Tem teorias que dizem que ele foi escravo de Teófilo, mas que por ele ser um homem muito inteligente, Teófilo patrocinou os estudos dele em medicina lá em Tarso. Outra teoria diz como ele conheceu Paulo, que foi justamente lá em Tarso. Lembra Paulo de Tarso? Ele ouviu a Paulo, ele viu Paulo e ele se converteu ao evangelho através das mensagens de Paulo. E lembre-se, as mensagens de Paulo era da cruz de Cristo. Oh, aleluias! Tem outra teoria sobre ele que é da origem, ou seja, uns afirmam que ele era gentil e outro que ele era um judeu da dispersão convertido ao cristianismo, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia afirmam que ele era um gentil que falava a língua grega. Segundo os estudiosos, Lucas morreu solteiro com 84 anos. Não mencionou como foi a morte dele, mas ele foi um grande homem, um grande servo, um homem usado por Deus e auxiliar de Paulo até o fim. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, faça seus comentários, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. O Senhor tem abençoado, muitas almas têm sido alcançadas, e eu creio que você que compartilha os vídeos, que nos ajuda nesse ministério, o Senhor te recompensará. Louvado seja Deus. Não se esqueça de dar o seu like. Se ainda não está inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço um convite que você possa se inscrever. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.